No mangá de Blue Lock existe um personagem que é muitas vezes referido como sendo raso ou não muito desenvolvido, mas que na verdade possui uma escrita ótima, uma ideologia extremamente realista e bem desenvolvida e principalmente momentos muito bem feitos e estruturados dentro da obra, com alguns paralelos e inclusive algumas lições ótimas pra gente levar. Esse personagem é Barou Shoei, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre ele. O Barou é um personagem introduzido bem cedo na história, afinal ele é do time X, o primeiro time enfrentado pelo time Z do Isagi logo na primeira seleção do Blue Lock. E logo de cara ele tem um papel narrativo muito importante, mostrar ao público e ao Isagi o que um egoísta de verdade é capaz de fazer num jogo. A capacidade de guiar o time todo à vitória apenas por se mover, levar os outros ao seguir apenas demonstrando confiança na sua vitória. O time X facilmente amassa o time Z só por causa do Barou, apenas porque ele era o melhor e sabia disso. Você pode estar se perguntando agora, se isso é realmente o caso, então por que o time X perdeu todas as partidas depois dessa vitória contra o time Z? Porque só um egoísta não é o suficiente? Durante toda a obra de Blue Lock, uma coisa que é deixado clara: se você não tem concorrência, não tem rivalidade à sua altura, não tem um desafio, você não evolui. O Barou sozinho em um time com jogadores de espírito fraco não teria como vencer. Não importando o quão bom ele fosse, ele ganhou do time Z porque eles não tinham sincronia, então foi fácil de passar por cima deles. Por outro lado, os outros times após isso, sendo um pouco mais bem sintonizados e tendo mais jogadores bons de níveis parecidos que se desafiavam dentro dos times, conseguiram derrotar o time X facilmente. E é justamente isso, esse sentimento do Barou, que é colocado à prova na segunda seleção, o momento onde a gente tem o desenvolvimento dele como personagem. Vocês se lembram do vídeo do Rin, onde eu menciono como o Rin começa na obra como um conceito, um elemento narrativo que representa algo e depois ganha profundidade e mais características, e aí sim passa a ser um bom personagem de fato? Pois bem, no arco da segunda seleção, o Barou passa exatamente pelo mesmo processo. O Barou retorna na obra fazendo dupla com o Naruhaya. Inicialmente eles eram um trio, mas eles acabaram perdendo um dos seus membros anteriormente por causa dos comportamentos do Barou no campo, que no caso é o fato de ele não passar a bola e não querer auxiliar o time de jeito nenhum. Comportamento esse que leva eles a perderem novamente pro Isagi e pro Nagi, com o Barou sendo obrigado a entrar no time deles. Na próxima partida após isso, nós somos apresentados ao conflito que gera a virada de chave para a mudança nesse comportamento, o primeiro passo do amadurecimento do Barou. O Barou se recusa a cooperar, e o trio começa a ter extrema desvantagem contra os adversários por causa disso. Afinal, o Reo, o Shigiri e o Kunigami, por mais que não fossem tão íntimos, ainda assim tinham bastante sincronia e habilidades que se completavam bastante durante o jogo. Não importando que planos ou que estratégia o Isagi montasse, a falta de cooperação sempre matava as possibilidades de vitória, até que ele usa outra abordagem. Ele começa a devorar o Barou, usar ele como uma ferramenta para o plano dar certo, esmagar o espírito dele para que ele fosse forçado a seguir o plano. Diminuir, tentar devorar o ego dele. É justamente nesse momento, quando vemos a quebra do Barou, que também vemos o seu passado. E ele é bem diferente do que se espera. Afinal, o flashback apenas conta o que já sabíamos. O Barou é visto como o melhor, o rei do campo desde a infância, nunca encontrando desafios reais a esse título que ele recebeu. Ele se acostumou a ficar sentado no seu trono. Se você viu o vídeo do Kaiser, você já deve ter percebido que eles acabaram em uma situação bem similar um com o outro. Porém, ainda assim, é muito bom como o autor trabalha esses personagens compreendendo suas situações e aprendendo a lidar com elas de formas completamente diferentes. Em um ponto crítico da partida, o Barou se vê em um impasse, passar ou não a bola para o Isagi. A linha tênue entre devorar ou ser devorado. E nesse momento, o que faz ele tomar a sua decisão é a reflexão sobre um sentimento específico e que é bem importante para o personagem: o desespero. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre essa cena em específico, o que me entristece um pouco, já que ela é tremendamente bem executada e dá bastante camadas ao personagem do Barou. Esse medo que ele possui de perder os próprios sonhos. Eu vou abordar mais sobre isso mais pra frente nesse vídeo, mas é interessante ver a visão que o Barou tem nesse momento. Ele se vê no futuro, em uma casa pequena, em um apartamento pequeno, assistindo um jogo de futebol, longe do campo, provavelmente em um trabalho qualquer, sem nem chegar perto de conquistar o seu trono no topo do mundo, o seu sonho. De volta a si, ele finalmente toma sua decisão. Ele não seria mais devorado, ele iria devorar o Isagi
e todos os que estivessem no seu caminho, conseguindo assim marcar o gol da vitória para sua equipe. Esse é um momento que desenvolve o personagem do Barrow de uma maneira extremamente bem feita. O Barrow, que antes não tinha nenhum tipo de camada, nenhum tipo de desenvolvimento como personagem, em um único jogo conseguiu ter um enorme passo para história do personagem. E a partir daqui, o arco do Barrow não ganha mais muitas adições por algum tempo na obra. Então eu vou reservar essa parte do vídeo para falar sobre um sentimento muito específico ao redor dele, que permeia principalmente ele no jogo do Sub-20. Durante a obra, não é curioso como o Barrow causa exatamente o mesmo sentimento nos leitores e nos personagens? Todas as cenas onde ele se sobressai, seja porque ele faz um gol ou uma jogada bem feita, faz com que todos que estejam vendo, não importando se você goste dele ou não, sempre admitem que ele é muito bom. E eu acho que essa é a prova de que o Barrow é muito bem executado dentro da obra. Não importa se você como leitor desgoste do Barrow, você vê uma cena dele e você fala, cara, esse maluco é muito bom. A cena da entrada dele no jogo do Sub-20, seguido do gol completamente absurdo, causa exatamente esse sentimento, o choque. O personagem simplesmente emana a aura de um verdadeiro rei, alguém respeitável só pelo nível das suas habilidades em qualquer circunstância. E se isso já era claro aqui, é na Liga Não Egoísta que a gente vê isso sendo executado da melhor maneira possível. Por ter entrado no Ubers, um time particularmente focado em trabalho em equipe, sistemas e estratégias pré-definidas, o Barrow inicialmente se irrita e se decepciona em como o time funciona, mas após uma conversa com o Snuff e o Dom Lorenzo, o Barrow muda sua opinião. Essa conversa com o Snuff é particularmente importante porque ela traz novas discussões ao personagem, uma reflexão, que conversa diretamente com o que foi dito anteriormente no arco da segunda seleção. O Snuff diz, você seria capaz de amar a si mesmo se deixar de ser visto como um gênio? Antes de ser um jogador de futebol, você é uma pessoa. Valorize a sua vida. O Snuff oferece o título de próximo rei do Ubers para o Barrow, mas ele recusa dizendo que não quer uma coroa dada de bandeja, terminando falando, eu não quero ser como você, um covarde que tem medo do futuro. Essa fala conversa especificamente com o que aconteceu com o Barrow na segunda seleção, alguém que testemunhou o medo do fracasso, alguém que chegou à beira do abismo, mas conseguiu se levantar antes que fosse tarde demais. O Barrow ainda mostra mais resistência, mas após a conversa com o Lorenzo ele acaba aceitando seguir o sistema do Snuff, o que o ajuda até certo ponto. Eles conseguem ganhar do Barça e marcar um gol contra o Bastard, mas no meio do caminho as coisas começam a se tornar difíceis. Isso porque seguir um sistema pode acabar matando a individualidade de cada um dos membros do time a longo prazo, algo que o Isagi percebe e tira proveito para tentar virar a partida. Porém, não seria fácil assim. O Barrow sequestra todo o sistema do Ubers para si e começa a guiar o time sozinho, quebrando completamente a estratégia que o Snuff tinha montado. Então, quando ele chega na frente do gol, ele tem algumas falas muito interessantes. Ele diz que sabe que o caminho é árduo e que existem muitos obstáculos em se tornar o rei no topo de tudo, mas jamais viverá apenas seguindo um sistema. O Barrow não é alguém que luta de forma pré-determinada. Dentro e fora de campo ele é imprevisível, adaptável e principalmente alguém que segue em frente independente do que entre no caminho dele. Se mesmo depois de ele não conseguir ser o melhor, então ele vai morrer de forma honrosa, tentando atingir o seu objetivo a todo custo. E assim o Barrow marca mais um gol. E nós temos uma última conversa dele com o Snuff. O paralelo entre os dois é algo um pouco claro. Enquanto o Barrow renasceu na segunda seleção e se tornou alguém imparável, que devorou não apenas os outros, mas também o seu próprio medo de falhar para se tornar superior, o Snuff foi alguém que se afundou dentro do arrependimento do caminho que seguiu. Seu amigo Mick era alguém que se assemelhava ao Barrow em um sentido. Não seguir as regras, seguir seu próprio caminho acima de tudo. Porém, o Mick não conseguiu usar seus medos para crescer como o Barrow, e infelizmente acabou sendo engolido por eles. O Snuff então resolve seguir o exemplo do Barrow e seguir em frente, desistir da aposentadoria e prometer que será um pirralho sonhador assim como ele, pelo resto da sua vida. No fim, o que marca o personagem do Barrow não é só a aura absurda de rei que ele tem, é o renascimento. Assim como a Fênix do Snuff. Nós presenciarmos esses momentos onde o Barrow consegue se levantar mesmo que ele se encontre à beira do abismo. E eu tô muito ansioso para ver que tipo de cenas o personagem pode estar guardando pra gente a mais no mangá. Mas acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!